Voltando no quarto bloco, escola versus família, parceria para o sucesso escolar. No anterior, nós falamos sobre a família patriarcal, nós falamos sobre a família tradicional, nós falamos sobre a família moderna, sobre a família conjugal. Pai, mãe e filhos. E agora nós vamos falar do divórcio. Nessa pesquisa é para que os professores, os gestores saibam como chegar no aluno, como chegar nos pais do aluno. Se o aluno mora só com o pai, se o aluno mora só com a mãe, se o aluno mora com a avó, porque é a família do parentesco, se o aluno perdeu a mãe, se o aluno está com os pais separados, né? Uma semana com o pai, um final de semana com a mãe, ou o contrário, não importa. Então, tem também o divórcio e a nova rotina dos filhos. Dentro dessa pesquisa, muito importante nós colocarmos aqui esse estudo. Pela emenda da Constituição, né? Lá, a emenda 9, de número 9, 28 de junho de 1977, introduziu o divórcio no Brasil e teve essa emenda. Exaustivos estudos que vêm contribuindo para a evolução dos institutos da separação e do divórcio. Existe a Lei 6.515 de 1977, conhecida por Lei do Divórcio. Então, quando saiu essa lei, veio os regulamentos e surgiu essa necessidade. A disposição constitucional trazida pela emenda constitucional de número 9, que manteve o divórcio como forma de dissolução da sociedade conjugal, porque acaba que é uma sociedade, um matrimônio, né? Então, houve essa dissolução. A gente fala assim, houve essa separação após prévia separação judicial. Então, foi lá no juiz, foi lá onde foi preciso ir para poder fazer esse acordo na separação. Por mais um ano, comprovada a separação, se de fato, depois por mais 2 anos. Então, são as leis que protegem no matrimônio, protege o esposo e a esposa para poderem entrar num acordo que ambos tenham os seus favorecimentos e nenhum sai ganhando do outro. Não é essa a finalidade. A lei é para proteger os dois. E os filhos, como ficam a partir dessa lei que regulamenta o divórcio entre os cônjuges? Então, como que fica? Também é discutido entre o casal, que seja uma discussão boa, amigável ou que seja na justiça, para minimizar, diminuindo o sofrimento dos filhos, porque a gente usa muito isso. Quem separa são os pais. Os pais não divorciam dos filhos. O pai continua pai, a mãe continua mãe. Até vou abrir um parênteses aqui. Mãe, não fale do pai dos seus filhos para eles, para os filhos. Pai, não fale da mãe dos seus filhos para eles. É a mãe, é o pai. Então, se você tem essa raiva, fica para você. Fala para o seu amigo, fala para o seu vizinho, fala na confissão, fala para Deus, mas não fala para os seus filhos, porque há um desequilíbrio mental muito grande, um desequilíbrio psicológico na vida da criança, porque ela tem o pai como pai, a mãe como pai, independente do que é, do que foi, do que fez. Mas é o pai, é a mãe. Então, não fale dos seus filhos, né? Então, fechando parênteses. Para minimizar isso, os pais devem, antes de mais nada, promover uma postura de verdade.
não omitir e não ser exagerado na verdade, mas com equilíbrio, contar o que está acontecendo. A nova rotina familiar deve ser apresentada à criança serenamente, para que essa criança sinta segurança, sinta confortável e não aquele medo interior, eu perdi o meu pai, ou eu perdi a minha mãe. Às vezes tem muito choro da mãe. Então, a criança fica com aquele medo, eu também perdi o meu pai. Não! O pai existe, a mãe existe, só que vão morar em casas separadas. Então, serenamente, você vai colocar a rotina. Olha, você vai ficar sexta, sábado e domingo na casa do seu pai. Aí você vem segunda para casa da mamãe. Ou se tá com o pai, né? Fala, você vai ficar com a sua mãe no dia tal, no dia tal. Num comum acordo que nós fizemos, que é bom para você. Sem falar mal um do outro, com toda a raiva ou ojeriza que gerou do divórcio, não deixe para os seus filhos. Isso é seu e do seu esposo ou ex-esposo, ex-esposa. Os filhos não se divorciam dos pais. Então, de uma maneira serena, para causar na criança segurança e não a incerteza. Eu perdi os meus pais. E ter essa confiança para a sua nova vida, na nova rotina que eles vão ter que se adaptar. É muito importante isso. Há uma necessidade de ter esse equilíbrio para que as crianças também não se desestruturam. A gente vê muitos problemas de criança que quando a professora sabe que está acontecendo um divórcio, dos pais daquele aluno, ela sabe que aquele comportamento da criança está naquele momento da briga, foi morar com o pai, foi morar com a mãe. A criança sente saudades, porque por mais que aqui diz minimizar o sofrimento, nós sabemos que a criança sofre. Adulto sofre. A gente tem história na psicanálise que vem marcando a vida das pessoas de adultos que ficaram marcados por esse sofrimento da separação dos pais, pensando assim, eu perdi o meu pai, ou eu perdi a minha mãe, a minha mãe não gosta mais de mim, ou meu pai não gosta mais de mim. Fica marcado, é algo que fica lá na mente, lá no inconsciente. Então, essa estrutura, quando os gestores, o professor sabe dessa história do aluno, ele sabe como conduzir, porque que aquele aluno naquele momento está rendendo pouco na escola, está aprendendo com dificuldade ou até está com um certo comportamento arredio, né? Tá bruto, tá brigão. Então, assim, por isso que é importante se conhecer a família. É importante, essa pesquisa traz para nós essa consciência. Não é intrometimento dos professores na vida dos pais. E professor, você que ama o que você faz, esse conhecimento vai trazer para você a certeza de ver aquele aluno e não mais julgar porque ele age daquele jeito, porque ele tem aquele comportamento, porque ele é arredio, porque ele é preguiçoso para fazer a tarefa, porque ele é sonolento para dormir na carteira, porque você conhece a história, você sabe a família, você sabe o que está acontecendo. E para você pai, para você mãe, não é intromissão, é harmonia, é equipe. Para nós darmos certo, que é cuidar dos seus filhos, nós precisamos conhecer. Você conhecer o professor conhecer você, sim, é muito importante isso. Por isso, esse ênfase nessa pesquisa da Sandra, escola versus família. Então, essa nova rotina da família, vamos voltar para o tema, né? Do divórcio. Essa nova rotina causa na criança também um comportamento novo. Até às vezes foi para a casa do pai, esqueceu o caderno na casa da mãe. Ou foi para a casa da mãe, esqueceu o sapato da escola na casa do pai. Tem muitas situações constrangedoras, vergonhosas.
que a criança não sabe lidar com aquilo. Então, para ela, manifesta rebeldia, manifesta má criação, manifesta uma falta de educação, explosão, porque ela não sabe lidar com aquilo. Então, quando a professora conhece isso, ela vai intervir diferente com aquela criança, falar diferente com aquela criança, porque ela conhece a história daquela criança. Mais uma vez eu repito, pai, mãe de alunos não acham que a intromissão de professor ou do gestor, do diretor, do coordenador, mas é conhecendo para poder lidar com seu filho da melhor maneira que vai alcançar o aprendizado dele. Também, mais um item, garantir às crianças que os dois progenitores vão continuar a acompanhá-las em um pilar fundamental. Então, quando o professor sabe que a criança está de pais separados, ela vai ter uma atitude de fazer com que a criança tenha segurança, que tem o pai e a mãe, né, seus progenitores, que eles vão continuar acompanhando. Um morando numa casa, outro morando na outra. Mas são os pais. E os pais devem continuar acompanhando a criança. Não é porque divorciou da mulher e toma conta dos filhos, ou divorciou do marido, toma conta dos filhos. Não. Pais não divorciam de filhos, continuam pais. Os filhos, sim, são filhos, eternamente filhos. O marido e a mulher se separaram, mas os filhos são eternamente filhos. Fica bem claro isso. É muito importante para a formação da sua criança, para não gerar nela o medo, a insegurança, a desestrutura psicológica que foi, não por intenção dos pais que separaram, mas sim porque aconteceu. Não deu certo o relacionamento, mas os filhos não têm culpa. É muito importante isso. A serenidade, o cuidado para que os filhos possam ter essa segurança e serem os adultos equilibrados e não voltar a repetir história dos pais. Vamos parar nesse bloco e voltaremos logo a seguir.